Durante muito tempo, essa pergunta parecia absurda. Rimuru superar Veldanava. Nem sequer fazia sentido discutir isso. Afinal, estamos falando do Criador, o ser responsável pela existência do próprio mundo. A entidade que estava acima de dragões, acima de Demon Lords, acima de praticamente tudo que existe em Tensura. Por isso, durante anos, muitos fãs consideraram essa comparação impossível. Mas conforme a Light Novel avançou, algo curioso começou a acontecer. Quanto mais Rimuru evoluía, mais essa pergunta deixava de parecer absurda. E isso nos leva a uma questão muito mais interessante. Rimuru realmente pode superar Veldanava? Ou existe um limite que ele jamais conseguirá ultrapassar? Para entender essa discussão, precisamos lembrar quem foi Veldanava. Porque muitos fãs conhecem seu nome, mas poucos compreendem o que ele realmente representava. Veldanava não era apenas um personagem poderoso. Ele era a origem de praticamente tudo. Foi ele quem criou o sistema do mundo. Foi ele quem deu origem a diversas existências extraordinárias. Foi ele quem estabeleceu a própria estrutura da realidade. Por isso, quando alguém é comparado a Veldanava, não estamos falando apenas de força. Estamos falando de algo muito maior. Estamos falando do ápice absoluto da existência. E justamente por isso parecia impossível imaginar Rimuru alcançando esse nível. Mas existe um detalhe que muda completamente a discussão. No início da história, Rimuru cresce da forma tradicional. Ele derrota inimigos. Obtém novas habilidades. Evolui gradualmente. Tudo parece seguir uma lógica compreensível. Mas isso muda. E muda muito. Porque chega um momento em que suas evoluções deixam de representar apenas aumento de poder. Elas começam a alterar a própria escala da comparação. Antes, Rimuru era comparado a aventureiros. Depois a Demon Lords. Depois a True Dragons. E então algo estranho acontece. Os parâmetros normais deixam de ser suficientes para medir sua força. E quando isso acontece, surge a primeira dúvida séria. Talvez ele esteja caminhando para um nível que poucos personagens já alcançaram. A primeira grande pista aparece através de Ciel. Porque o verdadeiro diferencial de Rimuru nunca foi apenas seu poder. Foi sua capacidade de evoluir continuamente. E Ciel leva essa característica a um nível absurdo. Ela analisa, otimiza, combina habilidades, encontra soluções praticamente impossíveis e elimina limitações que antes pareciam definitivas. Consequência: Rimuru não cresce apenas mais rápido que os outros personagens. Ele cresce de forma exponencial. E isso cria um problema interessante. Como alguém pode estabelecer um limite para um personagem que continua quebrando todos os limites anteriores? Mas ainda existe uma diferença enorme entre Rimuru e Veldanava. Ou pelo menos parecia existir. Porque Veldanava possuía algo que nenhum outro personagem tinha: autoridade absoluta. Durante muito tempo, isso foi visto como a principal barreira, a razão pela qual ninguém poderia superá-lo. Mas conforme os eventos finais da Light Novel avançam, essa certeza começa a desaparecer. Por quê? Porque Rimuru deixa de apenas adquirir poder. Ele passa a influenciar conceitos que antes pareciam inalcançáveis. Sua capacidade de manipular energia. Suas habilidades finais. Seu domínio sobre fenômenos extremamente complexos. Tudo isso começa a aproximá-lo de territórios que antes pertenciam exclusivamente a Veldanava. E isso muda completamente a discussão. Porque agora a pergunta já não é mais: Rimuru pode chegar perto? A pergunta passa a ser: quanto falta para ele chegar lá? Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. Durante boa parte da obra, Rimuru reage aos acontecimentos. Os problemas aparecem. E ele encontra uma solução. Mas nos volumes finais isso muda. Seu impacto sobre o mundo se torna tão grande que ele deixa de apenas participar da história. Ele passa a influenciar o próprio rumo dos acontecimentos. Reinos mudam. Guerras mudam. Civilizações mudam. O equilíbrio mundial muda. E isso lembra algo familiar. Porque foi exatamente esse tipo de influência que tornou Veldanava tão único. Não apenas sua força, mas sua capacidade de moldar a realidade ao seu redor. E quanto mais a história avança, mais Rimuru demonstra essa característica. Mas isso significa que ele já superou Veldanava? Não necessariamente. Porque existe uma diferença importante. Muito do que sabemos sobre Veldanava continua envolto em mistério. Diversas informações permanecem incompletas. Diversos limites nunca foram totalmente explicados. E isso torna qualquer comparação difícil. Por outro lado, existe algo que não pode ser ignorado. O Rimuru do final da Light Novel alcança um nível tão absurdo que a própria discussão deixa de parecer impossível. Algo que seria impensável nos primeiros volumes. Hoje se tornou uma pergunta legítima entre os fãs. E isso por si só já diz muito.
Então Rimuru pode superar Veldanava? A resposta mais honesta é: talvez. As evidências mostram que ele se aproximou de um patamar que parecia inalcançável. Seu crescimento ultrapassou praticamente todos os personagens conhecidos. Suas habilidades continuam evoluindo. Sua influência continua aumentando. E seu potencial parece não possuir um limite claramente definido. Mas enquanto vários mistérios sobre Veldanava permanecerem sem resposta, é impossível afirmar isso com certeza absoluta. O que podemos dizer é algo muito mais interessante. Pouquíssimos personagens em toda a história de Tensura chegaram tão perto dessa discussão quanto Rimuru. E talvez essa seja a maior prova de quão longe ele chegou. E você? Acredita que Rimuru já ultrapassou Veldanava? Ainda está abaixo dele? Ou nunca será capaz de alcançar o Criador? Deixe sua opinião nos comentários.